um meteoro negro atingiu a Terra, e graças a isso diversas criaturas surgem dele para acabar com a humanidade. Graças aos fragmentos dos meteoros, os humanos conseguem criar uma maneira de combater essas criaturas, criando seres fortes chamados de Musikarts que eram guiadas por seus condutores. O protagonista se tornou um desses condutores após quase perder alguém importante que ele amava, e agora ele precisará lutar ao lado de sua amada, que se transformou repentinamente em uma Musikart, para que eles consigam acabar com esses monstros que podem fazer a raça humana ser extinta. O nome do anime está passando nesse exato momento, e por favor, acompanhe o vídeo até o final se você é uma das pessoas que conheceu o canal apenas por causa dos manhwas, e deixe seu like caso goste dessa obra. No passado, em uma certa noite, várias pedras suspeitas caíram do céu e elas possuíam um tipo de poder contido, mas em outra noite uma pedra sombria caiu na Terra, trazendo vários monstros para a Terra com esse processo. Nesse momento, vemos que era apenas uma mãe contando a história para seus filhos, e de repente o mais velho resolve sair para algum lugar ali perto. Ele acaba se deparando com um piano parado no lugar e, antes que ele pudesse tocar, o protagonista da história aparece, resolvendo se ajeitar para tocar uma música, já que era proibido as pessoas ouvirem músicas ou tocarem depois que os monstros apareceram. As pessoas ficam admiradas por ouvirem uma melodia mais uma vez, mas isso acabou atraindo a atenção de uma das criaturas, que eram chamadas de D2. Uma garota aparece e o prota perde a metade do seu braço, e do nada ela conjura uma varinha que o maestro usa para guiar uma peça musical ou coisa do tipo, fazendo com que a garota acabasse facilmente com aquela criatura, e o braço do prota volta ao normal. Porém, o garoto caiu completamente no chão. Em seguida, ele recebe um sermão da jovem dama, que por sinal se chama Cosette, e a irmã mais velha dela, Ana, aparece em seguida brigando com os dois por eles destruírem mais uma vez o lugar, e não demora para eles saírem dali. O objetivo deles é ir até Nova York para que eles consigam dar um jeito na irmã mais nova dela, que é a Cosette, e em breve vocês vão entender melhor o motivo por trás disso. Se é uma coisa que essa jovenzinha tem, é um apetite enorme, até que eles chegaram a um restaurante no meio da estrada para comer algo. Enquanto a jovem degustava sua refeição, eles descobrem que os D2 acabaram se espalhando bastante por uma área ali perto, o que acabaria impedindo eles de avançar. Antes que o protagonista pudesse colocar uma música, Cosette percebe que tinha mais D2 por ali, e após ter a permissão do maestro para acabar com as criaturas, novamente a garota acaba destruindo parte do lugar, sendo que era só abrir a porta. Ana sai desesperada atrás dela, e de repente o protagonista cai no chão. Ao chegar na garota, ela também cai, pois fracassou completamente em sua missão. No dia seguinte, Ana repassa os objetivos deles, mas ao ver que não teve um retorno positivo nem em sua irmã e nem no protagonista, a garota entra em depressão por ninguém entender ela. Cosette começa a explicar o que aconteceu com ela contra aquelas criaturas, e parece que do nada surgiu uma que era ainda mais forte, mas como ela já estava sem energia, ela foi arremessada para longe. O prota então bola um plano para poder acabar com aquelas criaturas, e voltando para onde o piano estava, Cosette resolve confiscá-lo, pois era de extrema importância para o que eles precisavam fazer. Parece que os D2 odeiam as músicas que os humanos fazem, e por isso eles atacam o lugar onde está sendo tocadas as músicas. O prota então começa a tocar e a chamar a atenção desses monstros. Cosette é atingida e o líder deles não demora a aparecer, e novamente o prota entrega seu braço para que sua dama o ajudasse, e ela parte sem dó para cima daquele monstro gigante. Apesar de a criatura ter caído, tinha muitos monstros para derrotar até chegar no principal. O prota começa a ficar fraco, pois isso exigia muito de sua energia vital, e enquanto Cosette usava todo o seu poder para tentar acabar com a criatura, aparentemente isso ainda não foi o bastante, até que o prota chega para ajudar e por fim eles acabaram com aquele monstro definitivamente. Se é uma coisa que esse anime tem que não dá para reclamar, é uma extrema qualidade na arte. Caído no chão, o garoto se lembra do que aconteceu com a Cosette no passado, e eles terminam seu dia tocando um pouco de piano, já que o garoto era extremamente viciado nisso. No dia seguinte, eles continuaram avançando em seus objetivos, e infelizmente, para a jovem Ana, os dois nunca ouviam o que ela tinha a dizer e pensavam somente em seus únicos objetivos. Voltamos um pouco no passado para entender melhor a história, e pelo que pude entender, a música era algo que salvava as pessoas nesse mundo, e somente os condutores que guiavam os seres chamados de Musikarts eram capazes de lutar contra essas criaturas. Só para constar, a Cosette é uma Musikart e o protagonista é um condutor. O garoto praticou durante anos da sua vida tocar piano, praticamente sem parar, para poder obter sua vingança contra aqueles que acabaram apagando seu pai da história, e quem cuidava dele era justamente a Cosette, mas aqui ela ainda não tinha ganho aquele poder da transformação. Ela vivia implicando com ele por ele sempre deixar o quarto parecendo um lixão,
e os dois mais brigavam do que realmente se davam bem, já que ela vivia provocando o protagonista, enquanto Ana agia como se fosse uma mãe que colocava os dois no lugar. Durante a janta, as duas cobram ele, pois a maneira como ele vive não fazia nem um pouco bem para o psicológico do garoto. Depois que Ana colocou os dois na linha, Cosette deu a ideia de ele tocar em público, mas o garoto se recusava a fazer isso. Ana pergunta o que ele faria então caso elas fossem para Nova York, mas não tiveram resposta por enquanto. Depois disso, o garoto continuou praticando, pensando que estava tocando com seu pai, e do nada Cosette aparece mostrando um cartaz de um festival que aconteceria, e ela estava tentando convencer o garoto a tocar no festival, já que era permitido que os membros da cidade participassem. De qualquer maneira, ele ainda se recusava a tocar, apesar de ela gostar muito da música dele e reconhecer que ele realmente merecia ser visto por outras pessoas. Enquanto o garoto se aliviava, ele ouve alguém tocar o piano, e era justamente a jovem dama Cosette, que só sabia tocar até certa parte da música. Eu não mencionei antes, mas o nome do protagonista é Tak, e após um tempo conversando, Cosette começou a se abrir um pouco ao jovem Tak, e parece que Ana sabia que sua irmã usava o piano do garoto enquanto ele não estava por ali, e ainda revela que Cosette só ri daquela maneira natural quando ela estava com ele. Parece que isso acabou tendo um efeito positivo no protagonista, e finalmente o dia do festival tinha chegado. Cosette já tinha preparado tudo para que ele pudesse tocar, acreditando que ele realmente apareceria no final disso tudo. Alguém superior apareceu para ver como as coisas estavam, e apenas pediu para que eles tivessem certeza de manter as pessoas em segurança caso algum monstro aparecesse. Mais tarde, Ana iria atrás dele, mas a jovem ainda confiava que o prota iria aparecer, e resolve entreter a plateia até ele chegar. No entanto, após um tempo tocando, ele aparece fazendo sua entrada triunfal e começa a tocar para entreter as pessoas. Ele então tem uma ideia que com certeza foi excelente, e chamou a jovem Cosette para tocar com ele também, e os dois começam a tocar uniformemente, aproximando ainda mais o jovem casal que já tinha desenvolvido sentimentos um pelo outro, mas ainda não tinham reconhecido isso. Esse figurão parece ter gostado de ouvir o garoto tocar, e os dois continuaram tranquilamente a tocar, e quando finalmente acabaram, a plateia aplaudiu de pé. A jovem então apresentou o protagonista, e repentinamente algumas criaturas apareceram, trazendo caos à cidade. Passado um tempo, Tak acorda com Cosette o protegendo, e antes de ser apagada, ela diz que realmente adorou ver ele tocar. O garoto então a abraça com mais força e se recusava a perder sua futura companheira, e do nada o colar dela começa a brilhar, e dele sai uma criatura espectral, arrancando o braço do protagonista no processo. Graças a isso, ela foi capaz de se transformar completamente em uma musicarte, e os dois estavam em sincronia agora. Essa varinha que ela entrega para ele é justamente para ajudá-la a ser guiada nas batalhas, e a expressão dele entrega o ódio que ele sentia. Ainda no passado, lá estavam os dois que iriam lutar contra as criaturas, e só de ver a animação desse anime, até o cabelo do meu dente fica arrepiado. Ele dá o comando e ela lança um ataque devastador no inimigo, mas parece que a jovem dama chegou no seu limite, e ele acabou gastando energia demais também. Felizmente para os dois, alguém acabou chegando para poder ajudá-los, até que o garoto apaga e essa outra suspeita estava de olho nos dois. Após acordar, ele vai até onde praticava, e finalmente a Cosette aparece, porém, ela estava totalmente diferente do passado, e ela dizia se chamar Destino, e ele era o condutor que guiava ela. Voltando para casa, um banquete estava à espera, e ele dormiu o dia inteiro depois do que aconteceu. Esse cara chamado Lenny de aparência duvidosa, era quem estava fazendo a comida, e a musicarte dele se chama Titã, e foram eles que salvaram os dois de serem apagados pelos monstros. Como os D2 apareceram já foi explicado, e uma organização chamada Sinfônica eram responsáveis por criarem as musicartes para que eles conseguissem lutar contra essas criaturas. Além disso, as musicartes eram treinadas apropriadamente para que elas despertassem. Porém, a jovem Cosette despertou naturalmente, talvez pelo desejo de proteger o protagonista, e a irmã Diana não existe mais, pelo menos não a antiga. Elas não se lembravam mais da existência anterior delas, o que acabou sendo um choque bem grande para Ana, e ainda é revelado que Cosette ainda não está no seu modo armado, então ela ainda não atingiu o seu potencial completo realmente, sem contar que ela era muito instável. Por esse motivo, eles queriam ir até Nova York, pois lá tinha a irmã mais velha de Ana que poderia ajudar a estabilizar a jovem Cosette, e talvez até ajudá-la um pouco com suas memórias. Lenny se oferece para ajudar eles por um tempo, e o garoto acaba aceitando, e apesar de Cosette não se lembrar de nada do passado, Ana ainda estava feliz pelo fato de sua irmã ainda estar ali, de alguma maneira, mesmo que fosse como musicarte. De repente o prota perde o braço novamente, e foi Cosette quem se transformou para ir atrás de alguns D2 que estavam ali perto,
e o prota resolve ir atrás dela. Lenny e Titã vão atrás deles também, e Cosette estava somente agindo por conta própria, sem a orientação do maestro. Ele revela que cada vez que ela tira ou usa aquela espada, uma parte da vida dele era drenada no processo. Por isso ele sempre perde a consciência quando usada demais. Mas parece que ela não ouviu o que ele tinha dito realmente. Novamente, os dois apareceram para ajudá-los. E aqui ele revela para Lenny o que acontecia com o corpo dele quando a Cosette se transformava. Depois disso, a jovem Titã fez a festa com os monstros, mas um deles escapou graças a Cosette, e foi justamente até Ana. Mas a garota aparece para salvar sua irmã. Ela pede permissão para acabar com a casa junto com o monstro, e após conseguir, o estrago foi grande, não restando nem possibilidades para a reconstrução. Lenny tinha algumas suspeitas dos D2 estarem aparecendo assim, mas ainda não foi revelado quais eram essas suspeitas em si. A próxima parada deles seria Las Vegas, e no trajeto, eles aproveitaram para praticar um pouco. Mas parece que a jovem estava errando muito nos tiros ainda, então a jovem Titã aparece para acabar com aquilo rapidamente. Só nessa hora o garoto começa a entender que é ele quem tinha que guiar a musicart dele, exatamente como uma sinfonia, e se ele for capaz disso, ele conseguiria melhorar e muito as habilidades dela. Um conhecido do Lenny apareceu logo depois de um tempo enquanto eles descansavam, e eles foram até onde esse garoto trabalhava e morava, que inclusive era Las Vegas. O lugar estava totalmente diferente depois que os monstros destruíram os cassinos e os prédios, e um figurão importante do lugar apareceu para recepcionar o Lenny e seus companheiros novos, e até brincou dizendo que eles eram filhos dele. No final disso, eles foram passar a noite na casa do jovem de antes e de sua mulher, e parece que o jovem Lenny ajudou bastante esses dois, salvando suas vidas no passado junto com a Titã. Naquela noite, o prota menciona que as pessoas pelo visto não sabiam nada sobre o que aconteceu com os D2, e quando o garoto saiu, Lenny e Titã foram para outro lugar. O lugar em si era justamente com esse inseto, que só por eu falar assim, já dá para perceber que esse cara na frente deles não valia nada. Voltando ao protagonista, Cosette começou a sentir um tipo de vibração no lugar, e resolve sair para averiguar a situação, e Ana foi junto também. Eles acabaram chegando a um lugar onde somente pessoas ricas estavam, e quando os guardas avistaram, tentaram tirar satisfação, mas digamos que os dois não foram sequer um desafio para a jovem musicart. O lugar em si era um cassino escondido, e só por aqui o Lenny já começou a comprovar suas suspeitas, e repentinamente alguns guardas apareceram dizendo que tinham intrusos no lugar. Uma confusão começa a acontecer graças aos intrusos de antes, e sobrou até para o Lenny ter que usar a força bruta. Quando Cosette parou no meio do salão, os D2 apareceram no lugar, destruindo várias máquinas em si. Os dois se preparam para a batalha, e quem resolve ajudar dessa vez, mas apenas guiando, é justamente o Lenny. Ele começa a ensinar o garoto a como lutar de verdade, pelo menos o básico, e depois de um tempo, ela finalmente decide seguir direito às ordens de seu mestre. A lição foi concluída, e agora eles precisavam acabar com o próximo apenas com a espada, e após um tempo lutando contra a criatura, eles facilmente conseguiram derrotá-la. Na lição 3, eles precisavam combinar a espada e o ataque à distância para derrotar o último monstro, e assim eles prosseguiram, finalizando a última criatura de um jeito um tanto quanto belo, e eu já mencionei antes, mas a animação desse anime definitivamente merece ser elogiada. O estrume de antes estava fugindo com o dinheiro que ele podia, mas ele foi impedido rapidamente pela jovem Titã. O motivo é que ele usava o dinheiro das pessoas que trabalhavam naquelas terras para construir aquele cassino, o que era totalmente ilegal. Na manhã seguinte, Lenny acabou tendo que se despedir do jovem por enquanto, pois ele tinha alguns afazeres também. No final de tudo isso, parece que Lenny conhecia o pai do rapaz, e o jovem professor também estava progredindo com seu objetivo pessoal. Esse cristal era responsável por atrair as criaturas e deixá-las ainda mais poderosa, apesar de ser apenas um pedaço dele que estava ali. Alguém já começou a ficar de olho no protagonista, e era justamente o cara de antes com a musicart suspeita do início do anime. O próximo destino dele será New Orleans, e apesar de o garoto até ter tentado ajudar na troca do pneu, digamos que ele só piorou a situação ainda mais. Tinha um D2 ali perto, e não é preciso dizer que a jovem partiu sem pensar duas vezes para acabar com a criatura. No entanto, ela parou bem na linha do trem, que parou para não atropelar a garota. Esse trem era justamente da Sinfônica, e outra musicarta aparece perguntando o motivo de eles terem parado o trem, até que o Strume aparece convidando os dois para entrarem no trem, dando assim uma carona para ambos até o destino deles. Eles contam o motivo de estarem transportando o cristal para os que estavam com o protagonista,
e ao perceber que a jovem Cosette era uma musicart, ele acaba perguntando sobre ela, dizendo algo sobre as musicart serem apenas uma arma, etc. Esse estrume até se apresentou, mas não preciso dizer o nome de escórias, e o protagonista ficou simplesmente revoltado com um pedaço de esterco podre devido ao que ele tinha dito. No final disso tudo, não deu em nada, e a musicart de antes disse para que eles não saíssem dali sem permissão, ameaçando eles. Porém o protagonista não abaixava a cabeça para ela. Quando Cosette percebe alguns D2 por ali, eles vão até lá para poder acabar com eles. A jovem musicart de antes também aparece para ajudar à sua maneira, e os dois juntam forças por enquanto. No final, Cosette acaba dando um tiro que acerta o lugar que definitivamente não deveria ter acertado, e graças a ela, uma parte dos trilhos foi totalmente destruída, e Ana foi chamada para falar com o estrume de antes. Essa musicart suspeita estava interessada no protagonista e na sua musicart, e diz para ele tomar aquela outra musicart, a de branco, para ele na base da força. Mas ele se recusava a fazer isso. O Canela Negativa achou que a Ana estava apenas investigando os dois, porém entendeu totalmente errado a situação, e mais tarde naquele mesmo dia, vários D2 apareceram, em quantidades simplesmente absurdas. Enquanto Cosette apagava os D2 que conseguia, a jovem de branco ajudou da maneira que ela podia também, mas as coisas estavam começando a ficar complicadas. Percebendo a gravidade da situação, o protagonista teve uma ideia de usar o cenário a seu favor. Enquanto Cosette seguia as ordens de seu maestro, a de branco protegia o garoto para ver qual era o plano dele. Finalizando a sua estratégia, as duas pontas dos penhascos foram destruídas, acabando com todos os D2 que estavam ali, chamando a atenção do pedaço de esterco sem sombras de dúvida. Após acabarem com todos os monstros menores, finalmente a garota se apresentou, e eu vou chamá-la de Valquiria, e parece que alguém aqui acabou gostando do protagonista. Um monstro ainda mais forte apareceu, e a suspeita de antes pega a autorização com a escória para finalmente agir, e digamos que com apenas 2 golpes ela foi capaz de acabar com um D2 gigantesco. Mais tarde naquela noite, a jovem Valquiria já não tinha mais utilidade para a escória da sociedade, e ele resolve falar com o protagonista, tentando fazer o garoto trabalhar para ele. No entanto, ele teve imediatamente o seu pedido recusado completamente, e o garoto saiu dali deixando o esterco de múmia para trás, revoltado com a vida, jurando que iria fazê-lo pagar por essa humilhação. Eles acabaram chegando a uma cidade que estava em situações bem precárias, mas parece estar segura já que a Cosette não tinha conseguido sentir a presença de nenhum D2. Novamente, os dois acabaram entrando em uma discussão no carro e, enquanto as duas exploravam a cidade por conta própria, o garoto ficou encarregado de ficar dentro do carro. Enquanto elas falavam com esse senhor, ele iria trazer as coisas de que elas precisavam, mas em certo momento, o velhote acabou travando a coluna totalmente, o que complicou a situação para o lado delas. Em seguida, elas resolvem ajudá-lo fazendo a entrega das encomendas que ele tinha, e enquanto essa senhora saía para buscar uma geleia de maçã para as garotas, o piso acabou quebrando, e elas ficaram para consertar. Apesar de a Cosette querer ajudar, ela só piorou a situação. Elas então resolvem ajudar um gatinho que estava preso no telhado, e o prota teve um sonho com seu passado, e resolve caminhar um pouco pela cidade. Ele acaba avistando um homem caminhando e resolve segui-lo, chegando a um tipo de estabelecimento vazio, mas que, na verdade, tinha uma entrada escondida. O lugar em si estava tocando música e tinha uma ampla variedade de CDs, e acabou se deparando com exatamente do seu pai. Parece que algumas pessoas odiavam o nome de seu pai, mas não era o caso deles ali, e inclusive o dono do bar era o maior fã do pai do garoto. Enquanto o dono do bar contava as histórias do pai dele, finalmente Tak revelou que o artista daquele CD era justamente o pai dele. Enquanto as duas caminhavam pela cidade, essa senhora acabou confundindo Ana com sua filha, e já deu para ver que essa senhora não bate muito bem da cabeça, e em breve você vai entender o motivo. As duas foram bem cuidadas enquanto estavam na presença dessa senhora, até que finalmente o marido dela chegou. Voltando ao protagonista, ele conseguiu um piano para poder tocar. Enquanto afinava o instrumento musical, o chefe do bar não parava de falar sobre o pai do garoto, até que ele recebeu um corte do próprio protagonista para que ele parasse de falar um pouco. Após o piano estar afinado, finalmente o rapaz começou a tocar as músicas. Com relação à velha de antes, ela ficou pirada depois que a filha dela acabou deixando aquele mundo, e achava que sua filha permanecia com vida. Parece que o choque de perder a filha foi tão grande que fez com que ela confundisse pessoas com sua filha. Cosette conversou durante um bom tempo com a velha, e revelou quão feliz ela se sentia quando o protagonista guiava nas lutas, além das músicas que ele tocava também. Quando as duas voltavam para casa,
A jovem dama sentiu a presença do protagonista ali perto, e finalmente ele tinha terminado de tocar a música que fez todos aplaudirem, e um deles agradeceu ao prota por essa oportunidade. Esse cara de alto escalão estava admirado pelo protagonista estar vivo, pois ele era filho de um figurão importante para esse de cabelo verde, e quando descobriu que o esterco de múmia estava agindo contra o protagonista, ele resolveu mover algumas peças para impedir que isso acontecesse. Continuamos com a família principal indo para o seu objetivo, enquanto o prota estava com uma cara de acabado que dava até dó de ver. No QG principal avistamos a escória da sociedade, que achava que era ele quem tinha um poder para mudar o mundo, até que pouco tempo depois ele estava na presença do superior, que dizia para que ele não mais se envolvesse com o protagonista, deixando o estrume de porco revoltado. Voltando ao garoto, tudo estava parado e um guarda dali avisa que os D2 estavam atacando novamente, e a jovem Destino diz que daria um jeito nos monstros por eles. Em uma pousada, o garoto novamente voltou a focar nos seus objetivos, mas a jovem loira deu um jeito rapidinho de fazer ele contar o que estava acontecendo, até que ele revela que estava compondo uma música, deixando Ana bem empolgada para isso. Para o garoto isso não era nada demais, apesar de ele ainda não ter criado nenhuma música. Passado algum tempo, Ana volta com um presente para tentar ajudar ele, e era um pequeno instrumento musical. Enquanto Tact continuava compondo sua música, do nada seu braço desaparece, e lá estava a jovem Destino. Os dois começam a discutir nessa hora, e ela diz que não mudaria o fato de ele estar com ela ou não, já que a capa do Batman estava tão concentrada em outras coisas que estava até esquecendo de comer, parecendo ser uma madruga depois da fome. Depois disso, ele resolve prestar um pouco mais de atenção ao seu redor, e se lembra de um conselho que seu pai lhe deu, sobre compor para alguém que ele quisesse que ouvisse. De repente, ele resolve perseguir a jovem Destino, até que ele se deparou com ela ajudando uma jovem mãezinha que estava cuidando de seu bebê, e nem mesmo o protagonista estava acreditando nisso, pois era um sinal de que ela tinha mudado muito. Ana aparece um pouco depois, dizendo que enquanto ele seguia a Destino, ela seguia ele. Ela ainda diz que Cosette mudou tanto assim graças ao prota, apesar de ela saber que sua irmã não existia mais. Além disso, quem arranjou o aparelho musical foi justamente a Destino, e não Ana. Pouco tempo depois avistamos o jovem Lenny, com a Titan, se preparando para avisar Tact de alguma coisa, e logo vemos os dois pombinhos juntos novamente. Ele comenta o fato de elas estarem separadas agora, e o jovem Destino comenta que sua irmã até parou de chamá-la de Cosette, nos mostrando que talvez ela já tenha aceitado a perda da sua irmã. Apesar de ela sequer saber mais sobre a Cosette, logo ela é interrompida, e temos um corte para um D2 atacando as unidades que defendiam a cidade, até que o prota aparece com a Destino para acabar com a criatura, que desaparece facilmente após ser apagada. Eles continuam avançando, apesar da preocupação da Destino, e eles resolvem prosseguir, até que eles se deparam com os responsáveis por atrair os D2, que era o inseto de antes com aquela musicarte psico. Essa ferramenta era o que atraía os D2 para o local, inclusive despertando os que estavam adormecidos. Quando o prota descobriu que foi esse ser desprezível que soltou um desses na onde sua amada acabou virando saudade, ele acabou ativando uma habilidade que nem ele mesmo sabia que tinha, e parte para dar um golpe no inseto, apesar de não conseguir. A jovem Cosette até tenta impedi-lo, mas quando a garota psico ataca, acaba acertando o protagonista, e Cosette logo pega para levar seu amado em segurança para algum lugar. Ana estava preocupada e queria a todo custo ir até onde Tact estava, e Lenny aparece logo em seguida. Durante a chuva, Cosette busca um lugar para poder abrigar ela e o menino prota, e dá um pouco de água para ele da melhor maneira possível. Se você queria receber água dessa maneira também, eu recomendo que você vá se tratar. Pouco tempo depois, o garoto acorda, e ela diz que sempre ficará ao lado dele, durante todo o tempo. Confesso que nessa hora meu coração deu uma pequena derretida. Perto dali, as escórias perceberam que Lenny estava por perto, e o prota também. Já voltando ao prota, o garoto queria saber o motivo de ela ter fugido, mas ela simplesmente não poderia vê-lo desaparecer. Sobre a música que ele queria compor, ele disse que não fazia mais sentido essas coisas, já que ele acabou perdendo quem era mais importante para ele, que foi quem sempre esteve ao seu lado. Ela ainda disse que ele precisava terminar de compor, pois tinha pessoas que precisavam ouvir a música dele. Lenny revela que tinha umas pessoas atrás diretamente do protagonista e da Destino, e Ana aparentou mostrar sentimentos secundários pelo protagonista. Ao amanhecer do dia, Destino diz que iria protegê-lo com sua vida, e pouco tempo depois avistamos ela preparada para ceifar a garota psico, apesar de que ela acabou levando a pior, já que estava sem o seu companheiro. Quando ela estava para ser totalmente apagada da história, novamente o protagonista apareceu, brigando com a Destino, e os dois tiveram uma linda discussão de casal no melhor momento possível, até que quem entra na festa foi justamente o Lenny. Enquanto o Lenny lidava com a psico, o prota pergunta se a Destino também precisava ouvir a música dele, e ela diz que sim, e o garoto diz que ela poderia usar sua vida sem cerimônias, e não demorou para vermos ele se juntando na luta contra a psico, ao lado do Lenny. Dessa vez a jovem Destino deu simplesmente uma surra na psico, até que eles ativam sua habilidade final, porém a psico consegue sobreviver. Essa outra musicarte aparece para impedir que a luta continuasse, e ainda
diz para o inseto que ele foi desobrigado de todos os seus privilégios, dizendo que ele nunca foi um condutor e sim uma peça. No final, as duas saem juntas dali, e o estrume de bode entrou em estado de choque, até que eles finalmente voltaram para Ana, que abraçou a jovem Destino e finalmente a chamou pelo seu verdadeiro nome, ao invés de usar o nome de sua irmã, e as duas fazem as pazes aqui. Depois de Lenny falar no telefone, Titan diz que iria proteger todo mundo, até que Ana finalmente tinha chegado na cidade onde sua irmã estava, e a cidade só estava inteira porque o governo usou tudo que tinham para poder proteger aquele lugar. Assim que ele encontra com sua irmã mais velha e seus pais, o reencontro acabou sendo emocionante, apesar de a jovem Destino não entender nada disso ainda. Com relação aos ajustes necessários para o Prota e para Destino, eles iriam começar os testes em breve, e ambos queriam que Cosette parasse de roubar a vida do Prota. Chegando no local onde os testes aconteceriam, Destino acabou revelando o que estava acontecendo com o braço dele. Ana resolve dar uma olhada pessoalmente e finge estar calma, mas aplicou uma punição no garoto logo depois disso. Depois de os testes serem finalizados com sucesso, a jovem doutora Lottie diz que eles seriam incapazes de desfazer o vínculo deles, muito menos impedir que a Destino roubasse a vida do garoto. Se eles não tivessem se apoiado um no outro para poderem sobreviver no passado, isso não teria acontecido. Além disso, eles tinham a opção de parar de irem atrás dos D2 e seguirem suas vidas normalmente, como se fossem pessoas comuns. E essa era a única alternativa para eles conseguirem viver mais tempo juntos. Lottie definitivamente sentia muito a falta de sua irmã Cosette, e lá estavam as meninas para arrastar o Prota para passear um pouco, apesar de que ele precisou ser arrastado pela jovem Destino para isso, servindo para o propósito de carregar as compras delas. Até que Ana resolve deixá-los a sós um pouco. A desculpa que ela usou foi que ela e Lottie precisavam fazer algumas coisas ainda, e no final eles acabaram aproveitando a companhia um do outro um pouco mais de tempo. Eles acabaram se deparando com um memorial de um músico famoso e resolvem prestar suas homenagens também. Com relação à jovem Ana, ela comenta um pouco sobre suas aventuras com esses dois enquanto eles viajavam. Voltando ao protagonista, ele e a jovem Destino falavam sobre uma orquestra que ele já tinha visto e que ela também gostaria de ver um dia, até que ela pergunta o que ele gostaria de fazer realmente. A resposta dele foi que ele queria ouvir também as orquestras, mas somente quando eles cumprissem o seu devido dever naquele mundo, deixando a jovem Destino feliz em ouvir isso. Aquela musicarte de antes definitivamente está escondendo alguma coisa, e Ana percebe que aquele mesmo barulho que atraía os D2 estava logo embaixo da cidade, apesar de ainda estar bem fraco. Em casa, Ana viu o noticiário, até que o Prota aparece e o telefone toca, sendo Lenny que queria falar com o protagonista. A conversa deles parecia mais uma despedida da parte do Lenny, mas o protagonista se recusava a aceitar isso, e ele já tinha decidido lutar com todas as suas forças também. No final, eles marcam um encontro para que Lenny contasse toda a verdade, inclusive sobre a tragédia de 10 anos atrás. Nesse momento, vemos um pouco da história do Lenny, que era um grande fã do pai do Prota, e enquanto ele estava com a Titan, voltando ao presente, a jovem lembra ele da promessa que eles fizeram há um tempo atrás. Com relação ao protagonista, Ana o tratava como se fosse um marido ou coisa do tipo, já que cuidava dele de tal maneira. No seu encontro com Lenny, os dois iriam descobrir toda a verdade, se não fosse por esse pedaço de lavagem que apareceu de repente para ouvir a história do professor do protagonista também. As duas musicartes dele apareceram depois também, e o protagonista, junto com Lenny, resolveram fazer um dueto para lutarem contra aquelas duas cobras. E o cabelo de catarro comenta sobre Lenny estar na tragédia de 10 anos atrás. Ele e o pai do garoto fizeram um acordo, sendo que o pai do Prota iria ensiná-lo a compor, enquanto Lenny iria ensiná-lo a cozinhar. Essa parceria durou por um bom tempo, até que do nada ele desperta vendo o protagonista tentando acordar o seu pai. Acordando em uma cama de hospital, o inseto de antes apareceu perguntando se ele gostaria de ser um condutor, para lutar assim contra os D2, e foi aqui que ele encontrou com a jovem Titan. A promessa que eles fizeram foi de que ela sempre iria sorrir por ele, já que ele não conseguia mais sorrir, e ele prometeu para ela que ele iria sorrir por ela quando ela estivesse triste e não conseguisse mais sorrir. A jornada deles foi gratificante, e no final da luta eles perceberam que alguma coisa não estava certa por ali. A luta entre os principais continuava, e apesar da jovem Titan estar com eles agora, também tinham outra musicarte para atrapalhar a vida deles. O Prota e a Destino não queriam desistir de lutar, e resolveram ir com força total rapidamente, mas com um disparo desesperado isso acabou consumindo muito o protagonista, tanto que a jovem Destino desarmou pouco tempo depois. Agora incapacitado de lutar, Titan ajuda o garoto. Quando Tact estava para ser apagado da história, Lenny se sacrificou para poder salvar o rapaz, recebendo mais 2 tiros logo depois disso. Lenny usa sua cartada final para poder acabar com as musicartes, e o jovem Titan resolve levar as coisas a sério também, despertando finalmente. Enquanto eu escrevo essa parte, até o cabelo do meu dente ficou arrepiado nessa hora, meu irmão. Agora que as coisas estavam mais sérias, as duas musicartes estavam tendo um enorme trabalho contra a jovem Titan, que estava facilmente lidando com os pedaços de estrume. Porém, Lenny não iria aguentar por muito mais tempo, então resolve acabar com as coisas o mais rápido possível. O ataque seguinte da jovem Titan foi realmente para acabar com tudo, e ativou seu triunfo total, mas a outra musicarte salva a Psycho de ser apagada e por fim Lenny chegou em seus momentos finais.
ações, fazendo com que o inseto recuasse por enquanto, deixando o Prota livre por hora. A jovem Titan manteve sua promessa até o final e continuou sorrindo, até que o protagonista apareceu em seguida e no passado, Lenny sequer teve coragem para dizer alguma coisa ao garoto, prometendo apenas que criaria um mundo onde ele poderia viver em segurança. No final disso, Lenny acabou tendo um sonho, onde ele e o protagonista estavam tocando juntos, e ele encontrou com seu professor também, finalmente deixando esse mundo. Essa cena com certeza tirou um pedaço de mim, já que eu gostava bastante desse personagem e da importância dele também para a história do protagonista. Mas calma que o anime ainda consegue piorar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ana conversava com Lottie, e ela tinha conseguido arranjar um jeito de curá-los, mas isso poderia demorar décadas, e a situação do protagonista não estava nada boa também. Voltando ao inseto, tinha um cristal embaixo da cidade, e ele mesmo se perfura, ativando aquele cristal de tal maneira que começou a consumir o lugar inteiro. Um tempo depois, o protagonista acorda e sua vida estava se esgotando dia após dia, até que ele viu no noticiário o que tinha acontecido e recebe um bilhete da jovem Ana que estava no QG na hora que tudo isso aconteceu. O lugar inteiro estava repleto de D2, e Ana e Lottie estavam lá dentro ainda. Porém, infelizmente elas acabaram lidando com alguns imprevistos ali dentro, e tiveram que tentar se esconder de alguma maneira. Do lado do Prota, a jovem Titan estava buscando por uma maneira de vingar o seu mestre, e cada um deles ali estava indo atrás dos seus objetivos, até que eles chegaram onde a concentração maior de D2 estava. Ana estava ficando sem esperanças conforme ela avançava carregando sua irmã, até que elas acabaram se deparando com um dos monstros bem em sua frente. Conforme a Destino e a jovem Titan acabavam com as criaturas, a jovem mostra preocupação com suas irmãs, até que o Prota resolve usar o ataque final, o que foi uma péssima ideia, já que ele acabou ficando sem energias novamente. Ambas as garotas ainda estavam com vida, e a garota Valkyrie apareceu logo depois para poder salvá-las. O garoto acabou despertando alguns minutos depois, mas ele se recusava a ficar parado enquanto ainda tinha muitas coisas para que ele pudesse fazer. Valkyrie estava tendo bastante trabalho, ficando bem cansada para acabar com essas criaturas, até que um monstro bem maior apareceu em seguida. Porém, para a felicidade dela, o protagonista apareceu com as garotas para ajudá-la, e elas juntam forças nesse momento para acabar com esse chefe, até que a Destino resolve acabar com isso. Antes que Valkyria pudesse falar coisas desnecessárias, Titan resolveu colocar ela para dormir por um tempo, e o Prota pediu para que a mesma levasse Ana e Lottie em segurança para algum lugar fora dali. Ana era contra isso no início, e ela começa a colocar para fora os seus sentimentos verdadeiros, pedindo para que o protagonista não desaparecesse também, e até o garoto fala algumas coisas boas para ela. Nesse momento acontece o que eu menos esperava, e Ana transmite para ele todos os seus sentimentos de uma única vez, mas da melhor maneira possível, dando um belo beijo no protagonista. Nessa hora eu confesso que eu fiquei surpreso, mas eu esperava que o Prota tivesse pelo menos uma reação melhor e acalentasse essa divina dama. Porém o cara é fraco demais para fazer algo como isso, e apenas fica perdido se perguntando qual era o significado disso. Me fala uma coisa, um cara desse merece ou não merece levar uma surra? É um frango mesmo. Em seguida, Ana pede para a jovem Destino trazer o protagonista de volta a todo custo, mesmo que ele esteja em frangalhos, mas devia estar respirando ainda, e por fim os dois avançam para os seus objetivos finais, e acabam encontrando com as duas psicos de antes. Nessa hora, eles acabam usando aquele instrumento para atrair os D2 para iniciar uma metamorfose, onde ambas acabaram se tornando uma só, dando um novo nome a si mesma, Orpheus. Mas eu continuo chamando de psico porque o recap é meu. Logo de cara eles já estavam tendo um enorme problema para lidar com aquela nova ameaça, e a jovem Destino resolveu lutar de frente contra ela, o que era muito melhor. Porém, para a tristeza dela, as coisas não seriam tão simples quanto ela pensava. A garota continuava avançando incansavelmente, mas toda vez que causava algum dano, a Cascavel se recuperava, até que o Prota entra na brincadeira e consegue uma abertura para causar um grande dano. Porém, isso não foi o bastante para acabar com um pedaço de lavagem. Destino resolve ficar para lutar contra ela, enquanto Tact tentava chegar no final daquele túnel para acabar com um inseto de cabelo melecado. As duas se preparam e uma verdadeira batalha começa, e voltamos um pouco na história da escória da sociedade, mas antes de ele se tornar esse ser desprezível que ele é hoje em dia. Ele ajudou a apagar incontáveis D2, mas depois de presenciar tanta coisa ruim, tanta perda desnecessária, o cara começou a ficar maluco, e voltamos novamente ao presente, onde os dois estavam conversando. Destino continuava tendo grandes problemas para lidar com a Psico, mas ela se recusava a recuar e ainda avançava com tudo que tinha para poder acabar com aquela escória, que reclamava alguma coisa sobre salvar o mundo da maneira do inseto. O cabelo do Prota até começou a mudar de cor aqui, e o objetivo do pedaço de esterco era se sacrificar juntamente com todos ali para poder acabar com os D2, sendo que eles estavam ali justamente por causa dele, já que eles estavam dormindo quietinhos. O cara só falava asneiras, e antes que a jovem Destino pudesse ser apagada da história, ela consegue dar a volta por cima, e as duas começam a sair no soco, nada como uma boa velha pancadaria para fazer as pazes. Destino percebeu que a Psico em sua frente estava hesitando continuar, e continuou desferindo seus golpes enquanto dava uma boa surra nela, até que finalmente ela desfere o golpe final e consegue derrotar a Psico. Com
relação ao protagonista, a varinha na mão dele desapareceu, e ele também tenta ensinar algumas coisas para o estrume que estava para virar saudade, até que a Destino aparece novamente e entrega a espada dela ao garoto, para que assim ele pudesse colocar um fim nisso tudo de uma vez por todas, e assim ele fez, finalizando os responsáveis por isso e colocando os D2 para dormir mais uma vez. Na praia, os dois estavam deitados na areia, e o garoto começa a cantarolar uma música, mas já com suas últimas forças. Ele resolve descansar um pouco, no caso dormir, já que daqui a pouco a Titan apareceria com ajuda para resgatá-los. No entanto, a jovem Destino finalmente entende os seus sentimentos pelo protagonista, e juntando suas últimas forças, ela dá um beijo de despedida no garoto, e diz que o amava muito, finalmente desaparecendo em seguida, e em uma memória, ela deixa apenas um pingente para ele antes de desaparecer. Lottie percebe que ele ainda estava respirando, e esse é o presente da Destino para ele. Vários anos se passaram depois disso, e a divina dama, Anna, estava totalmente diferente agora, com o cabelo cortado, e enquanto caminhava, ela dizia que iria criar um mundo melhor para quando o protagonista despertasse novamente. E nessa hora ela ativou sua habilidade, se transformando na nova Destino. Infelizmente esse foi o final dessa obra, e não vai ter uma segunda temporada. Isso porque o anime foi criado originalmente somente para promover um jogo, que durou bem pouco tempo e teve seus servidores encerrados rapidamente. Graças a isso não iremos saber nem o que vai acontecer a seguir ou como será o reencontro de Anna com Tacti no futuro. As minhas considerações finais sobre essa obra é que não vale muito a pena ser assistida. O anime em si é bom, tem uma boa animação, mas esse final poderia ter sido muito melhor. A obra em si não me trouxe muitas emoções conforme eu vi as lutas e coisas desse tipo, com exceção da perda do Lenny. Tudo é bem mediano com exceção de algumas cenas de luta, então eu não recomendaria você ver essa obra, mas sim que se contentasse somente com o resumo. Tem obras muito melhores com finais mais marcantes para serem vistas, mas fica ao seu critério se você vai resolver assistir ou não esse anime. Se você me acompanhou até aqui, eu agradeço enormemente pelo seu apoio e peço encarecidamente que você deixe o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e tamo junto!